Meus irmãos, por favor, abram suas Bíblias, Colossenses capítulo 3, para a nossa reflexão nessa noite, versículos 8 a 11. Colossenses 3, 8 a 11. Antes de começar essa mensagem, eu preciso fazer uma afirmação aqui. A mensagem é sempre maior do que o mensageiro. Aprendi isso com o sogro do pastor Augusto Nicodemos. A mensagem é sempre será maior que o mensageiro. Colossenses capítulo 3, versículos 18 até o capítulo 4, versículo 1. Colossenses capítulo 3, verso 18 a 4, 1. Encontramos? Todos? Escuta aí algumas folhas passando levemente. Sem problema. Colossenses, capítulo 3, do versículo 18 até o capítulo 4, versículo 1. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troca a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes um Senhor no céu. Vamos orar, irmãos? Vamos pedir que o Senhor fale ao nosso coração? Deus, nós carecemos tanto, Senhor, de ouvir a Tua voz, e já ouvimos através da leitura da Tua palavra. E a oração que nós fazemos nessa hora, Deus, é a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender, para que a Tua palavra venha transformar o nosso coração, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração, Deus, sejam agradáveis na Tua presença. Faça de mim apenas um instrumento em Tuas mãos, em nome de Cristo Jesus, nosso Redentor, nosso Salvador. Amém. Irmãos, intencionalidade é uma das coisas mais importantes na vida do ser humano. Intencionalidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que aquilo que você faz com alguma intenção. A intenção pode ser agradar a você mesmo. Quero me agradar, essa é a minha intenção. Ou pode ser uma intenção de agradar o próximo. Pode ser também a intenção de agradar o Deus desse século, o diabo. Mas também pode ser a intenção de agradar a Deus que nos criou e que nos redimiu em Cristo Jesus. Mas tudo o que nós fazemos com alguma intenção. O Agostinho, ele disse certa vez, ele fez uma pergunta, o que eu amo quando eu amo a Deus? Porque eu posso usar Deus para adquirir alguma coisa. Deus é apenas um instrumento. E a pergunta é, qual é a intenção do coração? E eu acredito que as frustrações que nós experimentamos nessa vida estão ligadas às intenções das nossas ações. Por isso o tema da nossa mensagem é vencendo as frustrações. Quem nunca ficou frustrado em algum relacionamento? De marido e esposa? Qual esposa que nunca ficou frustrada com a atitude do marido? Qual marido que nunca ficou frustrado com a atitude da esposa? Qual pai com filho, filho com pai, patrão com empregado? O texto que nós lemos, ele está na carta de Paulo aos Colossenses, uma carta que exalta a pessoa e a obra do Senhor Jesus.
É uma carta que os teólogos chamam de carta cristológica, uma carta que trata da obra do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo aqui, ele dá um destaque sobre o momento que Cristo vai para a cruz e cancela o escrito de dívida que era contra nós. Esse é um ponto muito alto da carta. Quando ele diz que lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus rasgou o escrito de dívida que era contra nós. E algo interessante, irmãos, para que nós possamos entender isso. No momento que aqueles romanos estavam pregando o Senhor Jesus na cruz, é como se o escrito de dívida fosse colocado aqui, junto com a mão do Senhor Jesus, e o prego atravessasse a mão do Senhor e também o escrito de dívida que era contra a minha vida e a sua. E o sangue derramou e cobriu todos os nossos pecados. Naquela cruz bendita, naquela cruz onde o Senhor Jesus recebe ali a punição dos nossos erros, ele esmaga a cabeça de Satanás, porque a grande batalha é na cruz do Calvário, foi na cruz do Calvário, onde ali ele debocha dos principados e potestades. E no momento que o Senhor Jesus está na cruz, ele disse algumas palavras, aquela palavra que todos nós conhecemos, está consumado. Mas o Senhor Jesus disse também na cruz, tenho sede. Ah, irmãos, como Deus abriu meu entendimento nesse final de semana. Quando Jesus disse assim, tenho sede, eles pegaram uma esponja, molharam com vinagre e deram para Jesus. Só que aquela esponja ali não era uma esponja de lavar roupas ou de lavar vasilhas. Aquilo ali era o papel higiênico que os romanos usavam. E eles quiseram matar a sede do Senhor Jesus com papel higiênico molhado de vinagre. E ele aceitou. Ele poderia destruir aquilo tudo, aquela cena toda. O Senhor Jesus aceita isso tudo na cruz do Calvário, para quê? Para nos resgatar dos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados, para nos reconciliar com Deus. E a pergunta é, que impacto isso tem na minha vida? Que impacto isso causa na minha vida? Que diferença isso faz na minha vida? Entender que Jesus passou por tudo que passou para me salvar, para me resgatar, para perdoar os meus pecados, para me dar uma nova vida. Que impacto isso tem na minha vida e na sua? Que diferença isso faz na vida da esposa? Que diferença isso faz na vida do marido, do filho, do patrão e do empregado? Esse é o ponto, entender a obra de Cristo. E agora, e daí, o que eu vou fazer entendendo agora que Cristo morreu na cruz para perdoar todos os meus pecados? E o apóstolo Paulo, nesse texto aqui, está tratando dos relacionamentos familiares. Marido, esposa, filho, pai. E no contexto romano, senhores e servos, porque faziam parte também da família. O texto fala de relacionamentos. Os relacionamentos, irmãos, é uma bênção para a nossa vida. Mas é onde nós mais nos machucamos. Quanto a esposa ferida, quanto o marido decepcionado, quanto o pai desanimado com o filho, filho com o pai, patrão com o empregado. E o texto começa dizendo, esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Você vai perceber que o apóstolo Paulo está dizendo que tudo agora é no Senhor. Por causa do machismo, muita gente não gosta de texto como esse. Porque é outro extremo também, terrível. Submissão, eu preciso começar esse texto dizendo que submissão não é ser capacho. Não é ser capacho do marido. Alguém disse, é dar-se incondicionalmente para completar o outro. Envolve sacrificar-se para fazer que o relacionamento seja saudável. Eu gosto muito da definição do pastor Augusto Nicodemos, que ele diz o seguinte, o marido tem uma missão, que é guiar a família aos pés do Senhor Jesus. Essa é a missão do marido. Não foi isso que conversamos hoje, Pedrão? Essa é a responsabilidade de todo cabeça do lar. Ele tem a responsabilidade de guiar a sua família aos pés do Senhor Jesus, mesmo com o sacrifício da própria vida. E o que é então submissão? Ela está sob a missão do marido.
Ela precisa ajudar, ela precisa encorajar, ela precisa sustentar o marido nessa missão de conduzir a sua família aos pés do Senhor Jesus. Paulo diz, esposa, sede submissas ao vosso próprio marido. Ele tem uma grande missão e você está submissa a ele. Você tem que ser uma ajudadora, uma auxiliadora, diante de tão grande e nobre missão que o marido tem. Mas ele diz também, maridos, amai vossa esposa e não trateis com amargura. Irmãos, esse amor aqui não é aquele amor das músicas românticas que nós ouvimos assim, que seja eterno quanto dure esse amor. Ou aquela outra música que diz, o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Não, não é isso não. Esse amor aqui é o amor bíblico que nos chama a uma santificação. É o amor do cuidado, é um amor sacrificial, que não é sentimento, é muito mais do que sentimento, é atitude, é o amor que preocupa com a santificação da esposa, que cuida da esposa, que se sacrifica por ela. E aí o apóstolo Paulo diz assim, e não a trateis com amargura. Por que ele fala isso para nós homens? Já se perguntaram? Por que ele fala assim, ô marido, não trate a sua esposa com amargura? E a ideia aqui é o seguinte, deixe de ser amargo. A Bíblia conta um caso de um homem chamado Nabal. Alguém já leu? Com certeza vocês já leram esse caso. Sua esposa se chamava Abigail. A Bíblia fala que ela era uma mulher sensata e formosa. Ele era duro no seu trato. Em outras palavras, com todo respeito, ele era um cavalo. Sabe aquele homem bruto? É o Nabal. Por isso a Bíblia diz assim, maridos, não trateis a vossa esposa com amargura. O pastor Jaime Kemp, é um pastor que se dedicou à área da família, ele disse uma frase assim que dá vontade de rir quando você lê, mas se você pensar a profundidade que ele está dizendo naquela frase, ele diz assim, marido, entenda que a sua mulher não é homem. Fala assim, pastor, eu sei que a minha mulher não é homem, mas por que às vezes nós tratamos a nossa esposa como um homem? Ele fala, marido, a sua mulher não é homem. A amargura, porque muitas vezes nós tratamos a mulher como se fosse um homem. Tratamos com tanta grosseria, e o apóstolo Paulo diz, maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura, mas ele diz mais, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Irmãos, o declínio da sociedade está ligado à noção de autoridade. Não tenho dúvida disso. Se um filho não obedece os pais, ele vai ter dificuldade de reconhecer qualquer autoridade sobre a sua vida. Porque a primeira autoridade que ele recebe sobre a sua vida é a autoridade dos pais. Se ele rejeita a autoridade dos pais, ele vai ter dificuldade de reconhecer a autoridade da professora, ele vai ter dificuldade de reconhecer a autoridade do patrão, ele vai ter dificuldade de reconhecer a autoridade espiritual sobre a vida dele. Filhos, obedecei em tudo vossos pais. Eu entendo que essa é o pai que tem, em primeiro lugar, responsabilidade de ensinar o filho a obediência a ele mesmo. É o pai que tem que dizer, você tem que me obedecer, você deve me obedecer. Nós somos, um pastor disse isso, nós somos a geração de pais mais obediente aos filhos. Invertemos. Quando a Bíblia diz que os pais que devem exigir a obediência dos filhos e os filhos que exigem a obediência dos pais. A nossa geração é a geração que mais obedece aos filhos, contrariando aquilo que a palavra de Deus diz. E sabe o que eu acho interessante, irmãos? É que, quando vai falar essa questão dos filhos, eu me lembro de um texto onde, quando Davi matou Golias, aquilo ali para mim é muito especial. Davi não recebeu nenhuma visita de anjo, Davi não recebeu nenhuma visão, Davi não sonhou que ele ia matar Golias, nada disso aconteceu. Sabe como foi? Sabe como aconteceu? Davi está em casa, seu pai Jessé chega para Davi e diz assim, Davi, vai levar uns queijos lá para os seus irmãos. Quando ele leva o queijo lá para os seus irmãos, Deus usa Davi para matar Golias.
Prestar atenção, o que é obedecer aos pais? Você está fazendo a vontade de Deus quando você está obedecendo aos seus pais. É isso que a Bíblia disse. Um dia uma jovem chegou para mim e falou assim: Bruno, eu estou em tanta dificuldade de entender a vontade de Deus para a minha vida. Ela era uma adolescente. Eu não consigo entender. Eu estou querendo fazer isso e aquilo. Eu falei: você já perguntou para os seus pais qual a opinião deles? Qual a opinião dos seus pais? Irmãos, além do mais, o texto diz assim, que a obediência aos pais é agradável diante de Deus. Você quer agradar a Deus, se você é filho, obedeça aos seus pais. É isso que a Bíblia está dizendo. É isso que é simples assim. O apóstolo Paulo aqui é muito prático, é agradando. Como agradar a Deus? Obedecendo aos pais. Mas aí tem uma ordenança também para os pais. E vai dizer assim: pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem o quê? Desanimados. Esse mesmo Davi que venceu Golias, ele tinha um filho chamado Adonias. Sabe o que a Bíblia faz questão de registrar sobre esse momento com Adonias? Diz lá a palavra do Senhor: Davi nunca corrigiu Adonias. Davi nunca disse não para Adonias. Davi nunca falou assim: meu filho, não faça isso. E sabe o que aconteceu um dia? Esse rapaz cresceu, e quando ele cresceu, ele quis tomar o trono do pai dele à força. Como então, irmãos, praticar esse versículo? Pais, não irriteis aos vossos filhos para que não fiquem desanimados. Os pais irritam os filhos quando eles disciplinam demais ou quando disciplinam de menos. Quando a Bíblia vai dizer que temos a obrigação diante de Deus de disciplinar os nossos filhos. Mas também os pais irritam os filhos quando eles agem com legalismo. Quando não busca na palavra de Deus a orientação, não, eu não quero porque eu não quero, e é assim que tem que ser a minha vida. Não. Se você faz para o Senhor, é na orientação do Senhor que você deve orientar os seus filhos. Não pelo simples fato de você falar assim: eu não quero porque eu acho que não é assim. A Bíblia vai dizer, irmãos, que nós temos a palavra de Deus inspirada, que nos capacita, que nos corrige, que nos instrui. Toda a direção para viver deve sair de onde? Da palavra de Deus. Alguém um dia disse assim para mim: você não é pai, Bruno, você não sabe o que você está falando. Mas eu não fiquei irritado com isso não. O apóstolo Paulo, irmãos, ele não era casado, não tinha filhos. E ele falou mais de família do que o apóstolo Pedro. O que eu quero dizer com isso? Eu não preciso ser um drogado para poder evangelizar um drogado. Eu não preciso ser um homossexual, porque aí sim eu tive experiência homossexual e agora eu tenho condições de falar para um homossexual. Não, nós temos a Bíblia. Pais, é a palavra de Deus que é um instrumento na educação dos filhos. Não é o que a psicologia diz, não é o que a tradição diz, não é o que o seu avô disse, porque muita coisa do que o seu avô disse pode estar errado. Eu cresci ouvindo meu pai dizendo: Deus é bom, mas o diabo não é tão ruim assim. Imagina seguir essa orientação. É o que a Bíblia diz. Tem a palavra de Deus para direcionar o seu filho, e aí você não vai irritar ele. Porque tem muitos filhos desanimados por causa do legalismo, meus irmãos. Por causa do legalismo. Mas ele continua o texto dizendo: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Preste atenção em algo. Todo trabalho é digno, se ele é honesto. E todo trabalho é espiritual, se você faz para o Senhor. Todo trabalho, se ele é digno, e se você faz para Deus, para a glória de Deus, ele é espiritual do mesmo nível de um pastor pregando. Ele é espiritual. Um dia uma pessoa convertida perguntou assim para Lutero. Lutero, ele era um sapateiro, e ele falou assim: Lutero, eu agora me converti, o que eu tenho que fazer para servir ao Senhor? Lutero disse para ele: continua na sapataria, mas agora faça sapatos o melhor possível e venda num preço justo. O nosso trabalho, irmãos, ele é espiritual.
Você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida quando você trabalha com a intenção de estar fazendo isso para o Senhor. Não é só quando você vem à igreja. Não é só quando nós cantamos ou pregamos. Aliás, a Bíblia condena o preguiçoso. A Bíblia diz: se alguém não quer trabalhar, também não coma. É isso que a palavra de Deus diz. Todo trabalho é espiritual quando nós fazemos para o Senhor. E aí diz assim, ó, obedecendo o seu Senhor segundo a carne, e não é só quanto o patrão está olhando. Porque já viu? Por favor, não quero ofender nenhuma classe aqui, mas na época da reforma da nossa casa é bem interessante algumas coisas. Se você contratar por dia, o serviço rende. De uma maneira, se você fizer empreitada, costuma render mais. Não sei por que isso que acontece, essas coisas, mas em outras áreas também. E aí o apóstolo Paulo vai dizer para nós: faça para o Senhor. Você imagina um escravo, e o apóstolo dizendo: olha, obedece o seu Senhor, mas a intenção do seu coração tem que ser para Jesus. Irmãos, isso liberta a pessoa. Isso liberta. Eu estou aqui trabalhando, esse trabalho é duro, mas eu estou fazendo para quem? Eu estou fazendo para o meu Senhor, para o meu Salvador, não é para homens. Por isso que eu falei, isso tem a ver com a intenção do nosso coração. Porque eu posso continuar fazendo as mesmas coisas, mas se a minha intenção é diferente, opa, a coisa muda. A motivação muda. Mas tem uma palavra também para os patrões, diz assim: senhores, tratai os servos com justiça e com equidade ou imparcialidade, certo de que também vós tendes Senhor no céu. O contexto que Paulo está tratando aqui é um contexto de exploração. O que o apóstolo Paulo está dizendo? No momento de crise como esse momento que nós estamos vivendo no Brasil, onde tem 13 milhões de pessoas sem empregos, desempregados, é um momento assim muito bom para a exploração. Se você não quiser, tem outro para o seu lugar, e é verdade. Não é assim? Eu consigo alguém pela metade do seu preço. Mas e aquele que entendeu a obra de Cristo? Aquele patrão que agora sabe que tem um Senhor no céu, que compreendeu a mensagem do Evangelho, ele está dizendo assim: olha, você tem um Senhor no céu, não seja injusto, não aproveite do momento. É lógico que você vai pagar aquilo que dá para pagar, mas o que acontece muitas vezes? As pessoas aproveitam desse momento para explorar. Dr. Russell Shedd, irmãos, um senhor que já faleceu, ele disse algo assim sobre esse texto que me chamou muita atenção. Ele diz assim, ó: o maior dentre os homens não passa de um mordomo, administrando algo que não lhe pertence. Patrão, os patrões que estão aqui nessa noite, o que você administra não é seu, você é apenas um mordomo. Mas qual deve ser, então, irmãos, a intenção do nosso coração diante desses mandamentos? A esposa ser submissa, o marido amar e não amargurar, o pai dirigir ali, ensinar a criança, os filhos honrarem os pais, o empregado fazer, mas fazer para o Senhor. Qual deve ser a intenção, então, do nosso coração para não ficar frustrado? Olha aí na sua Bíblia, versículo 23 e 24. Versículo 23 e 24 diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo Senhor é que estais servindo. Qual deve ser então a intenção do meu coração quando eu tenho que amar a minha esposa e não tratar com amargura? Fazer isso para quem? Para o Senhor. Isso não é natural para nós. Nós não gostamos disso. Por isso que todos os mandamentos que a Bíblia traz para nós, é mandamentos assim que nós não temos facilidade de fazer. Por isso Deus manda. Por isso que Deus manda. Deus não manda
é os pais honrarem os filhos. Os pais gostam de fazer isso. Deus manda os filhos honrarem os pais. Entender isso causa uma mudança radical nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós vamos parar de fazer com aquela cabeça assim, eu só faço se a pessoa merecer. Essa ideia de merecimento tem que sair da nossa cabeça. Eu vou fazer para o Senhor, independente se a minha esposa merece ou não. Eu vou fazer para o Senhor, independente se o filho merece ou não. Eu vou fazer para o Senhor, independente se a esposa merece ou não. É essa agora a motivação do nosso coração, irmãos. Uma esposa que vai procurar agora ser uma ajudadora, uma auxiliadora, se colocar debaixo da missão do marido, mas ela entende que ela vai fazer isso por causa do Senhor. Fazendo para o Senhor. Não porque o marido merece. Da mesma maneira o marido, da mesma maneira os filhos, da mesma maneira o empregado, porque o patrão às vezes não merece. Ele nem é justo. Mas você vai fazer para o Senhor. Da mesma maneira o empregado. Ele vai fazer para o Senhor. E isso, irmãos, deve mudar radicalmente o nosso coração. Porque nós gostamos daquela ideia. Eu faço, se a pessoa merecer, eu faço. Se não merecer, eu não faço. Jesus não coloca isso aqui para nós. Para não se frustrar, faça para o Senhor. É essa a ideia do texto. Porque às vezes você faz, e a pessoa não está nem aí para aquilo que você está fazendo. Mas a Bíblia vai dizer, façam para o Senhor. Se não vem o reconhecimento, não tem problema. Eu estou fazendo para o meu Senhor. O empregado que trabalha com zelo e integridade será galardoado. A recompensa pode até não vir do patrão, mas certamente vem do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo declara, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo, o Senhor, que estáis servindo. Ainda que não venha o reconhecimento, é o Senhor que você está servindo. E isso nos ajuda a vencer as frustrações. Porque às vezes nós fazemos algumas coisas e não recebemos nem um muito obrigado. O problema é que a nossa motivação às vezes é fazer para receber um muito obrigado. Mas se agora você entendeu a obra de Cristo e que você deve viver não para você mesmo, mas viver para o Senhor, é fazer para o Senhor. Primeiro porque a motivação agora é gratidão, não é barganha. Primeiro que agora é gratidão, então já joga fora a frustração. Mas a palavra de Deus diz que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Mais uma vez eu cito aqui Russell Shedd, ele diz assim, o trabalhador deve estar consciente de quem, preste atenção nisso, de quem realmente paga o seu salário. Não é o seu patrão. O seu patrão é um meio. Quem paga o seu salário, quem coloca o pão de cada dia na sua mesa, é o Senhor. Não é Ele que todos os dias você pede, Senhor, dá-me o pão de cada dia. Ele usa quem Ele quer. Por isso devemos fazer para o Senhor. Quem é que nos sustenta? Quem é que paga o nosso salário? Não é o seu patrão. Ele é apenas um instrumento de Deus para te sustentar. Ainda que ele não é ele pode não ser um servo do Senhor, mas ele é um instrumento do Senhor para te sustentar. É evidente que esse pagamento será futuro na volta de Cristo. Essa recompensa será herança, incluindo o direito de gozar plenamente os benefícios da vida celestial. Esposas que estão aqui nessa noite, mesmo que o marido não reconheça a sua submissão, seja submissa, e isso agrada o Senhor. Maridos que estão aqui nessa noite, amem a sua esposa. Não tratem com amargura, mesmo se a esposa não corresponde. Pais que estão aqui nessa noite, cuidem dos seus filhos. Procurem ensinar a palavra do Senhor aos seus filhos. O resultado pertence ao Senhor. Os filhos que estão aqui nessa noite, honrem os seus pais, obedeçam os seus pais, isso é agradável ao Senhor. Aos funcionários que estão aqui nessa noite, obedeçam os seus patrões segundo a carne, naquilo que não ofende a palavra de Deus,
mas faça isso com a intenção de agradar o Senhor. Não seja alguém rebelde no trabalho. Eu estava ouvindo um patrão dizer, não contrato crente não, porque crente não trabalha. Ô gente, o que é isso? Façam tudo para o Senhor, ainda que não venha o reconhecimento humano. O Senhor que te salvou na cruz está vendo a sua vida toda, a todo momento. Da mesma maneira, o patrão. Ainda que a obediência não é nada mais do que a nossa obrigação. Jesus disse, depois de obedecer, vocês devem dizer para vocês mesmos, somos servos inúteis. Mas tem um outro lado da moeda também. A palavra de Deus diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus vai dizer isso para nós. A palavra galardoador é que Deus é presenteador. Deus gosta de nos abençoar. Deus gosta de nos abençoar. Pois aquele que faz injustiça, termina o texto, receberá em troco injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Isso aqui é muito sério também, irmãos. Por outro lado, o empregado infiel, assim como o patrão injusto, não ficará impunes. Eles receberão de volta a injustiça feita, o seu mal cairá sobre a sua própria cabeça. Eles colherão o que plantaram. Aqui tem um princípio da semeadura. Se você for injusto, você pode receber injustiça também. O que nós podemos levar para casa com essa mensagem? Quais as aplicações nós podemos fazer desse texto? A primeira aplicação que eu queria fazer é, só faz para o Senhor quem é do Senhor. Não tem jeito. Você só faz para agradar Jesus em primeiro lugar, se em primeiro lugar você já é do Senhor, se você já tem um relacionamento com o Senhor. E a Bíblia vai dizer para nós que para ser do Senhor, você precisa em primeiro lugar reconhecer que é um pecador. Segundo lugar, se arrepender dos seus pecados. Terceiro, crer no Senhor Jesus de todo o seu coração. É preciso fazer isso. É preciso receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É preciso dizer, Senhor, eu quero que o Senhor dirija a minha vida. Eu não quero viver da minha maneira mais. Não quero mais. Não posso mais. Não consigo viver sem o Senhor. É se render aos pés do Senhor Jesus. Eu pergunto a vocês que estão aqui, essa obra gloriosa já aconteceu na sua vida? Jesus já é Senhor da sua vida. Ele já tem autoridade para dizer o seguinte, faça para mim. A segunda aplicação que eu quero fazer, irmãos, é, fazemos o que fazemos com qual intenção? Isso aqui deve mexer conosco. Porque mesmo sendo um convertido, eu faço muitas coisas para mim mesmo, só para mim mesmo, não tem nada de agradar ao Senhor. Infelizmente eu faço isso ainda. Infelizmente. E eu experimento muito das frustrações, porque como agradar um sujeito egoísta? Não tem limites. Não tem limites. Existe um grande abismo entre reconhecer os erros e dar o próximo passo. Você pode dizer assim, eu não tenho feito para o Senhor. Reconheço que não tem feito. Mas e aí? Vai ficar só nesse reconhecimento? Às vezes nós falamos assim, eu preciso mudar de vida, mas fica só nisso. Eu não peço a Deus ajuda e nem me esforço, porque tem minha parte também. Além de não pedir a Deus ajuda, Senhor, muda o meu coração, eu não me esforço a ser uma pessoa diferente, um cristão diferente, alguém que agora faz para o Senhor. E é por isso que eu não experimento mudanças na minha vida. E quando eu apenas fico assim, reconhecendo que eu estou errado e não dou o próximo passo, eu fico a vida inteira travado no meu crescimento espiritual. Agostinho, ele fez uma oração, irmãos, uma das orações assim, uma oração pequena, mas com tanta profundidade, eu vou ler para vocês. Ele diz assim, dá-me, Senhor, o que pedes, e pede-me o que tu quiseres. Dá-me o que o Senhor quer, e pode pedir o que o Senhor quiser. Eu quero cumprir a tua vontade, mas me ajuda. A nossa maior dificuldade, irmãos, é se sujeitar ao senhorio de Cristo. Como nós temos dificuldade? Como nós resistimos?
mesmo convertidos, mesmo sendo a habitação do Espírito Santo, selados com o Espírito, ainda nós resistimos ao senhorio do Senhor Jesus. Por isso que Tiago diz, aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, está pecando. Nós deixamos de fazer não é porque não sabemos o que fazer, porque na maioria das vezes sabemos o que temos que fazer. Mas é por causa da dureza do nosso coração. E eu acho tão interessante quando Paulo fala da igreja da Macedônia. Havia um levantamento de oferta para uma região e esses irmãos pediram com muitos rogos ao apóstolo Paulo para participar, mas eles não tinham condições financeiras. E eles deram acima das suas forças, mas o que me chama a atenção no texto é que o texto diz assim, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Nós não vamos conseguir fazer nada daquilo que foi mencionado aqui nessa noite, se você e eu se nós não nos submetermos ao senhorio de Jesus. Se a gente não se humilhar, não se colocar diante do Senhor, reconhecendo que só Ele é Deus. Por último, não é porque é feito para o Senhor que eu tenho que ser ingrato com aquilo que alguém fez por mim. Não é porque a minha esposa está sendo submissa para o Senhor que eu não tenho que ser grato a ela. Não é porque o marido está amando a esposa por causa do Senhor que ela não tem que ser grata a ele. Não é porque o empregado faz para o Senhor que o patrão não tem que ser grato a ele. Não é porque o patrão ele administra a empresa para o Senhor que o empregado não tem que ser grato a ele. A ingratidão é algo terrível na nossa vida, irmãos. Ingratidão. Eu faço para o Senhor. E eu acho que a melhor maneira de você encorajar alguém e de ser grato para com alguém é dizer, eu louvo a Deus pela sua vida. Deus tem te usado, Deus tem te abençoado. Como eu agradeço minha esposa, como você é submisso. Como eu agradeço meu marido, como você me ama. Agradeça a Deus pela sua vida. Como eu agradeço meu patrão, como o Senhor está sendo um instrumento na minha vida. Eu louvo a Deus, meu funcionário, porque você é uma bênção na minha vida. Você não está roubando a glória de Deus. Você está dizendo que Deus está trabalhando na vida daquela pessoa. Que o bom Deus nos ajude. Que o bom Deus venha trabalhar o nosso coração, irmãos. Faça o que tem que fazer. Não por merecimento, mas para o Senhor. Eu sempre tenho o costume de dizer isso para vocês aqui. O ouvido mais próximo da minha boca hoje não é do Roma, é o meu. Não pense vocês que eu tenho uma facilidade de amar minha esposa e não tratar ela com amargura. Sou muitas vezes grosso. Sou grosso às vezes. Nem sempre. Mas eu preciso também, junto com vocês, da ajuda do Senhor. Vamos colocar de pé e vamos orar? Deus, nós nos colocamos nessa hora pedindo misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Deus, nós imploramos a ação do Senhor no nosso coração. Queremos e devemos fazer para o Senhor, Deus. Eu quero interceder nessa hora pelas esposas que estão aqui e as futuras esposas também. Ó Deus, que Teu Espírito Santo esteja aplicando essa palavra ao coração, para que estejam dispostas a estar sobre a missão do marido, com alegria no coração, fazendo isso para o Senhor. Eu quero interceder também, Deus, pelos maridos que estão aqui. Nos ajude, Senhor, a amar as nossas esposas e a não tratar com amargura, mas fazer isso tudo para o Senhor. Eu quero interceder, Senhor, pelos pais que estão aqui também nessa noite. Que desafio que esses irmãos têm hoje no Dia dos Pais, a ensinar, a não ser um instrumento de desânimo na vida dos filhos.
Ó Deus, ajude os meus irmãos para que eles possam orientar os filhos, mas orientar segundo a palavra do Senhor, buscando em primeiro lugar agradar o Senhor, com discernimento do Senhor. Eu quero pedir também, Senhor, pelos filhos que estão aqui nessa noite. Ajuda também, Senhor, a ser obediente aos pais, mas com a intenção de obedecer o Senhor, porque isso é agradável ao Senhor. Eu quero pedir também, Deus, pelos empregados que estão aqui, que muitas vezes vivem lutas difíceis, porque o patrão é alguém que é duro, que é complicado, mas Deus, dá esse entendimento que deve trabalhar para o Senhor, porque quem paga o nosso salário é o Senhor, eles são apenas instrumentos do Senhor. Eu quero pedir também, Senhor, por aqueles que tem o privilégio também de ser patrão, Deus, abençoa, para que eles possam fazer isso tudo entendendo, Senhor, que eles são apenas administradores, porque tudo é do Senhor. Nos ajude, Senhor, a viver para o Senhor. É o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.